Fala galera, beleza? Aqui é o Christian, tô trazendo mais um vídeo aqui pro canal, né? E esse vídeo aqui eu já vou começar ele mais rápido e tal. Mas é um vídeo que explica bastante, né? Outro vídeo de Slender Tubbies, né? E nesse vídeo, galera, eu vou explicar pra vocês, basicamente vou mostrar, né, as formas dos Teletubbies infectados, pra vocês terem basicamente mais uma noção desse universo tenebroso, né? Mas antes de começar, galera, dá like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo para todos os seus familiares, para amigos, para todo mundo que puder, galera, para o canal crescer. E inclusive, como eu não sei se vocês sabem, mas esse vídeo aqui eu já vou falar, eu dei um post, né, no canal sobre qual teoria vocês iriam querer nos próximos vídeos. E a galera tá votando mais nisso, teoria de Scooby-Doo ou Gumball. A galera tá votando mais em Scooby-Doo. Por favor, galera, vai lá votar, dá um voto lá, porque eu quero muito saber como que vai ficar no final e tal. Então vamos começar logo, né? A primeira forma que eu vou mostrar vai ser a forma infectada da Lala, tá? Cadê aqui? Ó, é essa daqui, eu vou mostrar pra vocês, ó. Aqui, ó. Eu vou até mostrar, inclusive, questão de animação, ó. Né? Vocês estão vendo aqui, ó. Né? Mostrei aqui a primeira partezinha que foi a primeira forma. Essa forma aí dela lá é a forma dela quando ela come o creminho gostoso, né? Quando ela come o creminho gostoso, aí ela fica com essa forma aí deturpada, essa forma estranha, tá? Então eu vou mostrar aqui a outra forma também, ó, que tem uma outra forma aqui, ó, de outro Teletubby. Aqui, ó. Eu vou ir mostrando questão de todos, beleza? Vou mostrar aqui, ó. Cadê aqui? Pronto. Galera, esses são os Teletubbies e eu vou mostrando. Esse daqui é o Teletubby branco normal, ele não tem muita manipulação, não tem muita coisa. Esse daqui já é meio que um modificado, ele tem umas lâminas, sabe? Já é mais estranho, esse daqui, ó. Temos também a aranha, né, que é uma aranha robótica e tal. Outro Teletubby infectado, só que esse daqui tem armas, é meio que uma bazuca. Temos esse daqui que já começa a ter já as formas mais estranhas, já começa a ter as mutações, né? Esse daqui ele fica invisível, ele se teleporta. Temos também o robô, que esse robô aqui aparece no mapa de gelo. Ele ajuda o Teletubby infectado das neves, tá? Meio que esse Teletubby é meio que o mestre dele, sabe? Tem esse daqui que ele é um Teletubby maldito, né? Ele já é muito grande, já é muito mais forte. Esse aqui também é outro Teletubby maldito, né? Que ele tem meio que um buraco no peito. E ele já começa a ter os poderes elementais, basicamente, os poderes especiais. Aqui é um chefão quase no final do jogo, né? Que é um gigantão. Outro Teletubby maldito, que é esse aqui com chifres, ó. Esse daqui foi posto depois de um tempo, é um Teletubby marrom. Esse daqui, a primeira forma dele é essa daqui. Temos esse daqui, esse daqui é o da caverna. Essa daqui é a primeira fase dele. Essa daqui é a segunda. Entendeu? Temos também o Teletubby das neves, que é esse daqui, né? E, gente, esse daqui, ó, ele não é esse daqui não, tá? Esse aqui não é esse aqui. Esse daqui é o Teletubby das neves. É o normal, a forma dele normal, antes de ser completamente infectado. Esse daqui, ó, ele é meio que uma forma do Gypsy, basicamente, em questão de espaço. Né, vou mirar aqui de volta. Não sei se você pergunta, Christian, mas a forma dele não é a forma da criança sem cabeça? Aí que tá. Porque de alguma maneira a cabeça do Gypsy foi arrancada, por ela também ter creme gostoso, ela acabou meio que criando meio que um corpo. A cabeça criou um corpo. Aí o corpo é esse aqui, ó. Tá? Esse aqui é o corpo. Esse daqui é o Teletubby laranja, que não me pergunte qual que é o nome dele, porque eu não sei. Esse daqui é a primeira fase dele, essa daqui é a segunda fase dele, que é bem parecida com ela lá, que eu mostrei pra vocês. Se alguém souber qual que é essa forma, por favor, me fala nos comentários, me ajuda. Porque, gente, as informações, quanto mais informação eu tiver, mais informação eu vou passar pra vocês também, tá?
Aqui já começa já ter a soma do guardião infectado. Essa daqui é a primeira forma dele. A forma que caso você escolha o final ruim normal. Tá ligado? Essa daqui. Essa daqui é a forma caso você basicamente faça um final arrependido. Que aí a Poe, ela arranca suas pernas, né? Arranca as pernas do guardião. O guardião cai no creme gostoso. Ele acaba ficando sem pernas. Só que aí ele fica de uma forma muito mais bizarra, como vocês podem ver. Esse daqui é conhecido por ser um teletubby bem estranho também, porque ele é meio que um açougueiro, sabe? Esse daqui, ó. Ele é meio que um açougueiro e é muito grande, é bem estranho. Temos também essa mulher aqui que parece, não parece um teletubby, parece mais um humano. Que inclusive eu vou fazer teorias sobre isso no canal, porque esse aqui é o único personagem de Slendertubbies que não parece um teletubby. Como vocês podem ver, né? Não parece, ó. Parece realmente uma menina, um humano. Só que em teoria não teria humanos no mundo de Slendertubbies, né? Então não faria muito sentido. Tá? Ó, esse daqui também é um Dark, que eu também não me lembro. Isso aqui, pelo que dizem umas teorias, dizem que esse Teletubby aqui, ele é um Teletubby meio da escuridão e ele que controla basicamente a mente do Tinky Winky. Ele basicamente, porque tipo, galera, lançou um novo jogo de Slendertubbies. E nesse jogo, basicamente, né, a gente consegue basicamente bem ficar sabendo do que está acontecendo na mente do Tinky Winky. E a gente descobre que é como se fosse um Teletubby que está controlando ele, ou algum tipo de coisa assim, como se fosse um psicótico, sabe? Que deixa ele se tornando psicopata, basicamente. Depois desse daqui, temos o Tinky Winky. Primeira forma dele, normal, né, assustador e tal. Essa daqui já é a segunda forma dele. Quando ele come outro creme gostoso, ele fica infectado, né? Temos aqui a Poe. Não tem a primeira forma da... Não, peraí. Aqui, ó. Essa daqui é a primeira forma da Poe. Tá Poe infectada. Essa daqui é a segunda forma, uma forma mais animalesca, né? Como vocês podem ver. E essa daqui é a terceira forma, que é meio que uma aranha. Meio que uma aranha. Aracnídeo, estranho. Aqui tá a primeira forma do Gypsy. Tá ligado? E eu acabei de perceber que eu errei uma coisa. Essas duas formas seguidas aqui são realmente do Teletubby das Neves. Essas daqui duas são do Teletubby das Neves. Essa daqui, que é a segunda forma do Gypsy, tem a cabeça, viu? Que a cabeça cria um corpo. Desculpa por errar, tá, galera? É por causa que eu não... Foi mal, me perdoe. Mas é por causa que eu acabo cometendo alguns erros também, tá ligado? Porque é o Teletubby tão parecido que a pessoa acaba fica doido já. Né? A primeira forma da Lala, que você pode ver que a cor muda um pouco, ó, fica meio estranho. Segunda forma que eu já mostrei pra vocês. Ó, e esse daqui vocês não podem, eu acho que vocês não vão conhecer muito bem, mas esse daqui é um soldado, tá? Que aparece no final do jogo. Você pode invocar ele, usar a arma e tal. Temos aqui o Ron. Esse Teletubby aqui, o Ron, ele é um Teletubby que aparece lá no satélite e ele explica um pouco pra você as coisas sobre você conseguir fugir do local, só que ele acaba morrendo por causa do Gypsy. E essa daqui é mais ou menos a forma como é que ele tava. Essa daqui é a forma dele normal, essa daqui é a forma como ele tava no satélite, todo ferrado. E por último, temos esse personagemzinho aqui, que muita gente diz que esse personagem, ele é uma criação do Nunu, como se fosse um segundo corpo pra ele poder passar a memória e conseguir controlar ele. É que uma teoria, porque uma outra teoria que eu também faço é porque ele também tem o mesmo chapéu do Guardião, galera. O chapéu que o Guardião tem, ele também tem. Isso é meio estranho, né? Mas agora que eu já mostrei pra vocês, né, sobre as formas, né, dos Teletubbies, agora eu vou mostrar uma outra coisa que vai ser bem importante pro vídeo também. E vai ser sobre uma outra teoria também que eu vou falar pra vocês, tá ligado? Deixa eu colocar aqui rapidão, galera. Cadê? Pronto, acho que eu achei, galera. Acho que eu achei. Não achei. É incrível, cara. Na hora que essa porcaria aparece, não aparece. É a maravilha do universo.
Olha que maravilha. Eu não achei. Então eu vou ter que falar com vocês mais na conversa mesmo. Mas eu vou explicar um pouco sobre... Como que eu posso dizer? Galera, o que eu queria falar, basicamente, era que... Como que eu posso dizer, né? Foi depois que o jogo do Teletubbies acabou, foi começando a criar meio que uma série que era a continuação do jogo. Eu não sei muito bem se foi a própria empresa Nazworks que fez esses vídeos ou se eram fãs que queriam meio que de alguma maneira completar, né, para poder, porque todo mundo que jogou, que viu, queria saber o que acontecia depois, né? E isso basicamente se tornou uma coisa bem importante e por causa disso o vídeo foi criado, né? Os vídeos foi criados. Só que foi parado depois do tempo, não continuaram. Mas aí você pergunta, Kisha, por que você está entrando nesse mérito? Porque aparecem muitas coisas, muitos Teletubbies lá, que não tem no próprio jogo. E eu vou mostrar algum desses Teletubbies para vocês, tá? Vou mostrar algum deles para vocês poderem dar uma bisoiada, para vocês poderem ver aqui. Eu vou colocar aqui para vocês, ó. Prontíssimo, coloquei já. E eu vou mostrando para vocês, tá, gente? Vou colocar aqui no vídeo para vocês poderem observar como que são alguns deles, tá, gente? Porque não são especificamente todos. Não são especificamente todos, né? Porque se a gente fosse colocar todos, o vídeo ia ter, acho que uma meia hora de duração, né? Na verdade, eu acho que vai ter, só que vai ter mais, né? Então não dá pra ficar mostrando todos aqui não, então eu vou mostrar só os que dá. Por exemplo, esse daqui. Esse aqui é um dos Teletubbies que, né, foi criado, né? Como vocês podem ver, né, tá basicamente um pouco já de senha e tal, só que basicamente ele é um Teletubby bem parecido com o da caverna. Ele tem um braço de lâmina, ele tem uma cor bem diferente, o rosto dele tem uma cor diferente também, como vocês podem ver, ó. Ele é um Teletubby bem esquisito, né? Ele é um Teletubby bem diferente. Só que a gente consegue perceber que não são todos os Teletubbies que são necessariamente diferentes. Alguns são parecidos. E esse Teletubby é parecido. Tá ligado? Esse Teletubby, ele é bem parecido com o da caverna, mesmo que não pareça. Tá ligado? Outros Teletubbies aqui bem sinistros eu vou mostrar. O primeiro é esse aqui, né? Vocês podem ver, ó. Ele é bem alto. É tipo a Lala, tá ligado? É tipo a Lala. Só que eu acho que ele consegue ser até pior, né? Aqui temos duas outras formas da Po. Temos essa forma que eu já falei pra vocês, né? Eu mostrei a forma da animalesca, da Po. As duas formas animalescas delas, que são aterrorizantes, né? Ela é considerada basicamente um dos Teletubbies mais fortes do jogo, né? Tem um modo lá, tá ligado? Que é um modo que você consegue invocar esses Teletubbies pra poder, basicamente, pra poder lutar. E a Po é uma das mais fortes. Agora vamos entrar em outro Teletubby que agora vocês vão poder ver diretamente ele. Que é o Gypsy do Lago. É chamado assim, basicamente. Ele é tipo uma forma de lagarto, ó, como vocês podem ver, ó. Tipo uma forma de lagarto meio assustador. Como vocês podem ver, não é muito legal, né? Eu acho que eu não ia querer ver uma porra dessa andando perto de mim, não. Ó, como vocês podem ver, ó, ele é muito rápido. E ele nasce unicamente da cabeça, como eu falei, né? Da cabeça do Gypsy, que foi arrancada, possivelmente pelo Tinky Winky, quando ele começou a matar lá os Teletubbies. Ele deve ter pegado a cabeça dele arrancado. E aí, por causa que a cabeça também tinha creme gostoso, acabou que ele acabou criando um corpo. A cabeça criou um corpo. Pra vocês poderem ver que o mundo de Teletubbies não é muito legal, né? Meio assustador. Aqui, ó. Temos agora também outros Teletubbies que são bem, né? Ó, essa daqui é a forma monstruosa do Tinky Winky. Que mesmo ele sendo muito grande, ele ainda é muito rápido.
A outra forma aqui, ó, do Tinky Winky, a primeira fase dele, ó. Vocês podem ver, ó, a primeira fase dele. E já é bem assustador. Né? Eu tô mostrando esses detalhes, galera, por causa que eles são considerados os mais assustadores em questão de gosto. Mas pra mim, cara, não tem Teletubby mais assustador em questão de medo mesmo que a Lala, cara. Não dá, mano. Não tem como. Não tem como, cara. A forma dela, a velocidade dela, como ela se move. Mano, olha isso aqui. Não dá, cara. Mano, ela fica tremendo. Cara, esse negócio dos criadores fazerem os personagens gostando de tremer, dá um cagaço. Dá um cagaço forte. Porque, tipo, isso começou com a Lisa em Resident Evil. E ninguém nunca conseguiu fazer a personagem ficar com essa tremedilha tão assustadora como fizeram com a Lisa em Resident Evil. Tentaram de tudo. Até nos Resident Evil atuais tem esse negocinho do personagem ficar assim, ó. Tremendo. Não conseguiram comparar. Mas pra mim, mano, essa Lala, por causa dessa tremedeira dela e a forma como ela é, mano, é meio corcunda de Notre Dame, eu não sei que drama é isso, mas dá um medo. É um dos únicos que realmente dá medo, é a Lala. Né? É um dos únicos que dá realmente medo, é a Lala. Porque ela é uma das mais fortes e uma das mais rápidas também, né? Então, além dela ser assustadora, ela ainda é muito mortal. Eu vou mostrar pra vocês também aqui, ó, alguns outros Teletubbies assustadores também. Inclusive, galera, um dos meus próximos vídeos vai ser sobre o Slendertubby Zero. Se vocês não sabem, galera, lançou nesse ano, não sei se foi nesse ano ou ano passado, um jogo chamado Slendertubby Zero, que é uma recriação do Slendertubbies 3, ou do Slendertubbies 1, ou 2 ou 3, basicamente, criado pelos fãs, que tá muito bom, inclusive tá muito bom, muito assustador. E, cara, ele conseguiu dar o ar de terror que o Slendertubbies não conseguiu dar naturalmente. É claro, ele deu muito, mas eles intensificaram isso muito e fizeram realmente você ter, você ter dó e ódio ao mesmo tempo, porque ao mesmo tempo que você sentia tristeza, porque nesse jogo basicamente explica muito também a história do Tinky Winky. Além de você sentir uma tristeza pelo Tinky Winky, você ainda sente uma raiva, ainda porque você fica se assustando a todo momento. E mostra também o quanto mortal é os Teletubbies infectados, porque o tempo inteiro você é perseguido. E o Tinky Winky é muito mortal nesse jogo. Então, se você vacilar por 2 minutos, você morre. Então, você não pode vacilar, galera. Você não pode vacilar de maneira nenhuma. Então, um dos meus próximos vídeos vai ser sobre o Slendertubby Zero. E eu vou tentar fazer de tudo para poder explicar o melhor possível o jogo, as teorias e tudo que eu puder, beleza? Então, galera, esse foi o vídeo, tá? Esse não foi um vídeo tão grande quanto eu costumo fazer, né? Que eu costumo, quando eu faço um vídeo, eu costumo explicar o máximo que eu puder, o vídeo mais longo possível, pra poder explicar bastante. Mas, ó, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dá like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Compartilhe esse vídeo para todos os seus familiares, para seus amigos, para todo mundo que você puder. E falou!